Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, a aula de hoje vai ser sobre as práticas de gestão do conhecimento. Para tanto, a nossa agenda é, primeiramente, vamos conhecer as características e definições de práticas de gestão do conhecimento e depois vamos ver diversas práticas, algumas que têm foco na tecnologia, outras nas pessoas e ainda em processos facilitadores. A indicação de leitura é um estudo realizado no IPEA no ano de 2005, onde ele apresentou diversas práticas e aplicabilidade delas. Eles dividiram as práticas em três grandes blocos, que são os que a gente falou anteriormente. São as práticas com foco na tecnologia, nas pessoas e práticas com foco nos processos facilitadores. Mas afinal, o que é uma prática de gestão do conhecimento? Nada mais é do que práticas de gestão organizacional voltadas para produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento, bem como a relação dessas práticas com o ambiente externo. E chamamos de práticas porque são ações, iniciativas ou a utilização de tecnologias, de ferramentas de TI presentes na organização e utilizadas com uma certa periodicidade. Vamos então entender, as práticas de gestão do conhecimento, elas vão operacionalizar a gestão do conhecimento. Como vimos no modelo da SBGC e em diversos outros modelos, quando chegamos nesta etapa de selecionar as iniciativas e práticas de gestão do conhecimento, a organização já reconhece bem qual é o processo que deve ser realizado, com base nos seus objetivos definidos e com todo o processo muito bem estruturado, relacionando um diagnóstico, um mapeamento de conhecimentos críticos, como vimos anteriormente. Então, após definir qual o processo de gestão do conhecimento deve ser realizado, a prática ela vai simplesmente fazer acontecer a GC. Mas muitas organizações já possuem diversas práticas, muitas não têm consciência que essa prática ela promove criação, armazenamento, disseminação de conhecimento. Então, antes de selecionarmos ou definirmos a aplicação de novas práticas, é interessante a organização, num primeiro momento, identificar quais são as práticas de GC existentes que cumprem com o objetivo estabelecido e o processo definido, e ainda o mesmo conhecimento ele pode ser trabalhado por diversas ferramentas. Então, esse período de análise e de identificação de práticas existentes é muito importante para reduzir retrabalhos, custos e ainda, aqui cabe a gente destacar que diversas ferramentas também podem assumir processos diferentes. Eu posso ter um portal que ele vai armazenar conhecimentos, além disso, ele vai disseminar conhecimento, ou ainda eu posso criar um espaço, um ambiente de interação entre os funcionários que possibilite a criação de conhecimentos. Então, nesse contexto, a organização ela precisa de ter a capacidade analítica de conhecer diversas práticas e aproveitar o máximo das ferramentas, das práticas, das iniciativas de GC. Algumas perguntas podem auxiliar nesse processo de análise e de identificação das práticas, como, por exemplo, que práticas de captura, compartilhamento e inovação já existem na organização, que práticas devem ser criadas, como organizar as práticas existentes e novas em torno de uma estratégia única,
como essas práticas devem contribuir para a articulação de conexão de redes, como aproveitar sinergias e evitar a fragmentação, dispersão, como garantir um ciclo continuado da evolução de conhecimentos críticos, uma vez se a organização ela pretende criar conhecimentos, então as práticas de GC devem, nesse contexto, cobrir as diversas formas de conversão do conhecimento. Então, eu preciso de ter práticas que me possibilite socializar, externalizar, combinar e internalizar os conhecimentos, como vimos na teoria de Nonaki Takeuchi sobre criação do conhecimento organizacional. Assim, como falamos anteriormente, o estudo do IPEA, ele traz um mapeamento de algumas práticas, dividindo em blocos. O primeiro bloco se refere às práticas de gestão de recursos humanos que facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de informações e conhecimentos. Como exemplos, temos narrativa, universidade corporativa, comunidade de práticas. Temos um outro bloco de práticas cujo foco central é a base tecnológica e funcional, que vai possibilitar a gestão da informação, que as ferramentas, a utilização de ferramentas de TI para captura, colaboração, assim como exemplo, a gestão de conteúdo, portais, intranet, extranet, o data mine, como um caso muito clássico, que é o da Walmart, onde identificaram que às sextas-feiras à noite, homens que compravam fraldas também compravam cerveja. E essa relação de dois produtos que, no senso comum, não tem muita aproximação, quando se descobriram esse padrão de compra, a equipe de marketing coloca então esses produtos de uma forma mais próxima para induzir a compra de um ou outro. Assim, ainda temos as práticas voltadas para a estruturação dos processos organizacionais, que vão de alguma forma possibilitar os processos também de geração, retenção, disseminação. Temos aqui exemplos de memória organizacional, melhores práticas, que é aquilo que deu muito certo na organização e que agora a gente pode aproveitar. A memória organizacional, mapeamento de conhecimento e também os bancos de competências individuais e organizacionais. Esses nomes acabam sendo comuns, alguns cada vez mais presentes nas organizações e na literatura referente às práticas de gestão do conhecimento, mas ainda a organização ela pode adotar e nomear as práticas de acordo com seus objetivos. Por exemplo, a Petrobras, ela criou uma iniciativa para o objetivo de GC definido foi evitar perdas de conhecimentos críticos com desligamento de funcionários, acelerar o desenvolvimento de novos funcionários, facilitar o processo de tomada de decisão, contribuir para a aprendizagem organizacional. E as práticas, olha, tinham alguns nomes. Quando você voltar, traga o mundo com você, é hora de migrar, um salto do conhecimento, preparando-se para voos mais altos, amplie sua visão, que cada uma delas tinha a finalidade de cumprir, de alcançar resultados referentes a estes objetivos, como, por exemplo, um salto de conhecimento, que era um rodízio técnico, o job rotation, onde os funcionários eles acabam conhecendo outros setores, as práticas, as boas práticas, na verdade, as melhores iniciativas políticas. Então, ele acaba muitas vezes levando isso para o próximo departamento que ele for conhecer ou atuar. Então, a SERPRO, que trabalha com processamento de dados, ela tinha como objetivo preservar o conhecimento organizacional necessário ao funcionamento da empresa. E para isso, ela
definiu como iniciativas de GC educação corporativa, redes sociais, memória técnica, programas de tutoria, sistemática de pesquisa acadêmica. Então a gente vê que vai muito além também dessas práticas mapeadas e listadas pelo IPEA. É um trabalho que foi realizado em 2005 e hoje, em 2020, nós já temos mais de 50 práticas de gestão do conhecimento identificadas na literatura e na prática. Um outro exemplo ainda seria a ANAC, que buscava estruturar e preservar a memória organizacional da Superintendência de Aeronavegabilidade e ainda promover o aprendizado organizacional. Com isso, definiu-se as iniciativas Comunidade de Práticas, Memória Organizacional, Oficina de Lições Aprendidas. Já os Correios buscou eliminar gaps de aprendizagem organizacional no processo sobre gestão empresarial e definiu como práticas repositório digital, comunidade virtual, narrativas, storytelling. E a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que buscou organizar dados e informações, estabelecer o ciclo de vida do conhecimento crítico, estimular as conversas efetivas e a criação de contexto capacitante. Com isso, e até como falamos anteriormente, ela nomeou uma prática como pílulas do conhecimento. Ainda temos a gestão eletrônica de documentos, o portal, conversas no modelo de Word Café, muito comum também. Então, para fecharmos os exemplos, a Gerdau, que definiu como objetivo de GC desenvolver sinergias entre os negócios da empresa, desenvolver líderes e técnicos, disseminar as melhores práticas. Como, por exemplo, para ela disseminar, ela pode ter criado um banco com as boas práticas, que foram ações, como falei anteriormente, que geraram resultados surpreendentes e um melhor desempenho. Ainda cabe ressaltar que existem diversas ferramentas de gestão do conhecimento. Essas ferramentas, ora, podem ser consideradas como práticas de gestão do conhecimento ou na literatura, alguns autores, até mesmo na prática, alguns gestores gostam de tratar como ferramentas de gestão do conhecimento. Mídia social, blogs, o e-mail, para armazenar banco de dados, sistemas ERP, a mineração de dados, como falamos anteriormente, para criação do conhecimento, que se encontra em bases de dados muito grandes, em que a olho nu não é possível analisar e identificar esses conhecimentos. Então, agora convido vocês a conhecer algumas práticas de gestão do conhecimento formalizadas na literatura e também reconhecidas na prática. Como disse anteriormente, a lista ela é muito extensa, então vamos trabalhar algumas com o intuito de fazer com que vocês tenham familiaridade com algumas dessas práticas. Vamos começar pela Action Learning. Essa é uma prática onde, quando houver um problema real e importante a ser analisado, e houver a necessidade de um plano de ação para resolvê-lo, essa metodologia ela é bastante usada, uma vez que a aprendizagem ela se dá pela ação, conforme a tradução do próprio nome da prática, mas num processo onde as pessoas trabalham e aprendem juntas na busca de uma solução para esse problema real que foi identificado. E ele é importante, precisa de ser analisado, e o trabalho em equipe, né, com esse grupo diverso, possibilita a aprendizagem e, consequentemente, o compartilhamento de conhecimentos. Já a prática After Action Review, ela, como a própria tradução nos sugere, é uma revisão
pós-ação. Ou seja, é um momento em que a equipe deseja aprender com essas lições a partir dos sucessos e fracassos, né, durante o processo de desenvolvimento daquele projeto ou na execução de um processo. E a aplicação dessa prática demonstra ser uma ferramenta de, de muito aprendizado ao concentrar-se nos resultados de um evento, de uma tarefa ou de determinada atividade. Ela não é um processo de lavagem de roupa suja ou de queixas, isso tem que ficar bem claro, mas ela vai possibilitar um processo de, de avaliarem o que aconteceu, por que aconteceu e como é possível manter os pontos fortes e melhorar as fraquezas a partir da comparação dos resultados que são pretendidos para os resultados que realmente foram alcançados. A prática análise de redes sociais, ela possibilita o diagnóstico e a verificação de como se dá a transferência de conhecimento dentro das organizações, uma vez que essa técnica ela serve como instrumento crucial para a construção de mapas de conhecimento, os quais apontarão em quais pontos, ou como na literatura é chamado os nós, a necessidade de investimento em conhecimento. A técnica aquário é uma ferramenta que de fato possibilita o diálogo entre as pessoas que estudaram um tema. Então, quem souber mais sobre o que vai ser discutido, um ou dois ou três colaboradores querem, né, ou vão ser, no caso, os peixes da rodada, eles sentam no meio do círculo para discutir questões centrais levantadas naquele momento no ambiente. E os demais, eles ficam rodeando, né? Eles são os observadores, e que são, no caso, os aquários. Enquanto o círculo de dentro fala e contribui, os que estão de fora precisam o quê? Escutar ativamente, e se quiser participar da conversa, precisam se levantar e entrar no círculo de dentro. É também uma prática bem utilizada para que os funcionários consigam expor suas ideias, opiniões e que seja realmente um ambiente bem agradável, bem descontraído. Já o Balance Scorecard, o BSC, ele é uma ferramenta de controle estratégico, mas que na gestão do conhecimento e por meio da criação do mapa estratégico, dos indicadores, ele auxilia nas decisões que de fato estão relacionadas ao rumo da organização, em direção à sua visão de futuro. E ele possui 4 perspectivas: a financeira, de processos internos, de clientes e aprendizado e crescimento, que a gestão do conhecimento tem um foco até maior, concentrado. E que muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala da perspectiva financeira, eu quero dizer que, nesse caso do exemplo do slide, de uma companhia aérea, a empresa ela deseja diminuir o número de aviões e aumentar o número de clientes para, né, possibilitar mais lucros. A perspectiva dos clientes deve se preocupar com a pontualidade dos voos e com preços mais baixos para a satisfação dos clientes. No caso da perspectiva de processos internos, deve focar na diminuição do tempo que cada avião fica no solo, para garantir tanto o cumprimento dos objetivos relacionados aos clientes, quanto a diminuição do número de aviões. E a perspectiva de aprendizado e crescimento deve concentrar no alinhamento do pessoal em terra para cumprir o objetivo de processos internos. Então, no mapa estratégico, é possível perceber que, a partir da perspectiva financeira de maior lucratividade, todas as outras perspectivas elas precisam estar alinhadas. E para cada perspectiva,
Vamos então definir os objetivos, indicadores, metas e as iniciativas. E nesse contexto, a gestão do conhecimento, principalmente na perspectiva aprendizado e crescimento, e alinhado a outras práticas de gestão do conhecimento, recebe um input muito importante, uma vez que, para alcançar o objetivo da organização, nessa perspectiva é levantado o que de fato é necessário. No caso do exemplo, era alinhamento do pessoal de terra. É como se conseguíssemos, nesse contexto, identificar um conhecimento crítico. E, passando para a próxima prática de gestão aqui apresentada, a base de documentos. Essa prática é um sistema de fato que vai permitir gerenciar uma grande quantidade de documentos. Então, quando eu aplico essa prática, utilizo-a? Quando existe uma necessidade de agilizar a localização de informações, evitar perdas de dados importantes, disponibilizar o acesso simultâneo, segurança de fato das informações também, redução de custos, tempo, espaço. Bom, muitas organizações vão possuir essa base de documentos caso ela já tenha estruturado uma gestão da informação. Mas em outros contextos, se ela não tiver, a organização ela pode se adaptar e utilizar essa prática, também chamada de sistema de ou gerenciamento eletrônico de documentos. A prática benchmarking é normalmente a melhor hora para usarmos benchmarking é quando desejamos referências de modelos e práticas que, devidamente customizadas, podem ajudar na construção das práticas e modelos próprios, considerando a identidade da empresa em que estamos aqui referindo. Ele é simplesmente um método de procurar os melhores processos, ideias, procedimentos, e além disso, além dessa comparação, permite à organização visualizar as melhorias que ela pode implementar. E temos também o benchmarking externo e o interno. O externo, ele vai buscar melhores referências além das suas fronteiras, de seus departamentos, né, de outros departamentos, produtos. Só que agora a relação seria com as referências de outras empresas do mesmo ramo de atuação, para permitir mesmo essa comparação e uma visão da posição de mercado em relação aos concorrentes. O blog, esse é considerado como uma página de notícias ou um jornal que segue, de certa forma, uma linha do tempo, com um fato após outro. Algumas características que o diferenciam de uma página simples na internet é que este é escrito sobre o ponto de vista pessoal, tem uma facilidade e velocidade de configuração, a interface também ela é simples para postagem, possibilita contactar ou colaborar, né, com o escritor, e ainda ele pode ser considerado um meio de expressão de ideias, de experiências pessoais ou resultados de colaboração de um grupo de pessoas. O briefing debriefing, ele na maioria das vezes é uma prática utilizada para reunir todas as informações a respeito do que o cliente deseja, tudo que é necessário para estar no produto final, ou as informações que são consideradas fundamentais para o planejamento e execução de uma tarefa. Já o debriefing, ele, por sua vez, vai ser uma ferramenta que também possibilita a aprendizagem por meio da experiência e utiliza algumas perguntas chaves, como qual era o resultado esperado, em quais aspectos os objetivos foram ultrapassados e quais falharam, por que isso aconteceu,
qual o melhor passo a ser dado em seguida. E só que muitas pessoas confundem a ação do debriefing com conversas que são feitas de maneira informal para saber o que deu errado em um processo. No entanto, o debriefing está além dessas situações. Ele precisa ser feito com toda a formalidade, apresentando uma análise em profundidade de todos os resultados de um processo. E essas perguntas, elas precisam apresentar, né, de forma clara onde ocorreu a falha e entender os motivos de essa falha ter acontecido, porque só assim vai ser possível encontrar alternativas para consertar os problemas e aprimorar os resultados. O brainstorming é uma prática que, inclusive, abordamos na aula sobre criação do conhecimento organizacional, uma vez que, com essa tempestade de ideias, as sugestões, os debates, as contribuições dos colegas a respeito de um determinado problema, eles contribuem para a criação de novos conhecimentos por meio dessas soluções e ideias que vão surgindo. A comunidade de prática. Essa é uma prática que um conjunto de pessoas que compartilham o interesse ou estão ali convivendo com um problema, elas se unem para de fato desenvolver ou aprimorar os conhecimentos em relação a esse tema. Vocês lembram das comunidades que o Orkut tinham? Então, eu só entrava em uma comunidade se eu tivesse de fato algum interesse ou se aquele tema me representasse. Então, se acordar cedo é para mim tranquilo, eu não iria entrar numa comunidade como uma bem famosa, conhecida, odeio acordar cedo. Aqui é a mesma coisa, no sentido em que as comunidades, elas acontecem de forma informal, uma vez que se o gestor ele solicitar ao funcionário que ele participe dessa comunidade, ela perde esse caráter de ser de fato ali um interesse do colaborador em discutir determinado tema e aprimorar seus conhecimentos. Então, a criação de uma comunidade de prática, ela viabiliza um meio através do qual é proporcionado à empresa a retenção do conhecimento, a troca entre os mais experientes e mais jovens, o fortalecimento das redes entre os profissionais. Com isso, a empresa passa a ter economia muitas vezes de tempo, de recurso, além de possibilitar melhorias. Por exemplo, a Embraer, a prática dela que predomina na organização é a comunidade de prática. E eles tinham desafios compartilhados em relação à asa do avião. Então, tinha uma comunidade que se chamava Asa do Avião, e essas pessoas estavam ali discutindo e propondo soluções para desenvolver, inovar, né, nesse sentido do tema asa do avião. Ela é bem bacana, inclusive a Embraer, ela tinha mais de 80 comunidades de prática. E ela pode ser virtual, pode ser presencial, e muitas vezes ela não vai necessitar de recursos. Então, por exemplo, se vocês quisessem discutir melhor sobre o mercado de trabalho, e com isso iriam criar um grupo de pessoas que vão se reunir com uma certa periodicidade e aos poucos outras pessoas que também têm interesse em discutir, aprender, compartilhar conhecimento sobre o mercado de trabalho, eles de forma voluntária podem se juntar a vocês nessa comunidade de práticas. E só cabe destacar que as comunidades elas transcendem fronteiras criadas pela estrutura hierárquica, funções, aspectos geográficos. Nas organizações,
as comunidades, elas acabam viabilizando, inclusive, um ambiente de geração mesmo, de aproximação, de contato, de geração de relacionamentos. A educação corporativa. Essa é considerada um sistema de formação de pessoas pautados por uma gestão de pessoas com base em competências, devendo instalar e desenvolver nos colaboradores o que é relevante, qual competência é considerada crítica para a viabilização da estratégia de negócio. E com isso, essa prática vai promover um processo de aprendizagem ativo vinculado aos propósitos, valores, objetivos e metas da organização. Ela é diferente do treinamento que vamos ver posteriormente. Ela tem todo um processo estruturado de desenvolvimento de competências. Então, a organização ela pode investir no funcionário para ele realizar um curso de graduação ou pós-graduação e depois fazer diversos outros cursos, treinamentos, viagens. Então, ou seja, tem toda uma ação coordenada e também baseada em uma estratégia de longo prazo. Já o espaço de trabalho colaborativo, aí eu coloco para vocês até uma figura de uma experiência que eu tive no campus em São Paulo, da Google. E muito bacana, por quê? Porque é um espaço e com um layout totalmente estruturado para promover, aguçar mesmo a criatividade, a autonomia dos profissionais e principalmente o contato, uma vez que os espaços, as mesas, elas são muitas vezes compartilhadas, mas também existem lugares pensados para que os profissionais consigam também refletir, fazer leituras, que são ambientes com silêncio. Esse é um exemplo bem bacana em que nesse espaço as pessoas elas precisam aqui respeitar o silêncio, e com isso, na decoração, como vocês podem ver, tem muitas vaquinhas amarelas que nos fazem lembrar daquela brincadeira. Então, ou seja, é um espaço onde as pessoas devem ficar caladas, porque são atividades que necessitam de uma maior concentração. Mas já temos outros locais, outros lugares nesse campus, que ele é totalmente descontraído, que tem, na verdade, jogos, e são ambientes que valorizam a troca de conhecimentos e, principalmente, a realização de novos contatos. Vocês já devem ter, né, escutado falar sobre escritórios compartilhados, escritórios flexíveis ou espaços coworking, não já? E assim, empresas, né, como eu mostrei anteriormente, a Google, por exemplo, ela, por cultivar mesmo a criatividade, ela tem, né, um lema de tempo ocioso para a inovação. Então, com isso, assim, os engenheiros de projeto, eles podem passar 20% do seu tempo, o que equivale a um dia de trabalho por semana, desenvolvendo suas próprias ideias, que normalmente requerem ajuda e colaboração de outros colegas. E isso está cada vez mais comum. Em Belo Horizonte, a gente tem vários espaços coworking. Esses layouts de hoje, né, com mesas operacionais, onde todos, né, da organização dividem o mesmo espaço, acaba sendo cada vez mais comum. As salas de reuniões formais, elas existem, elas podem ser usadas, principalmente para receber clientes e a organização fazer reuniões estratégicas. Então, esse espaço, ele vai possibilitar bate-papo, tomar um café, a descontração mesmo, com a função de quebrar o gelo, tanto junto aos clientes ou somente para manter um espaço descolado, que revigore ali as energias dos colaboradores. Só que é importante pensar e entender também a dinâmica da empresa,
Porque muitas vezes a empresa, ela tem enraizado uma cultura onde não, de fato, ela não vai, aproveitar esses espaços. Então, é importante a organização trabalhar também e melhorar um pouco, né, a questão da flexibilidade, da autonomia, adaptar novas tecnologias, para que cada vez mais ela consiga aumentar a sua performance e a conectividade mesmo dos seus colaboradores. Temos ainda uma outra prática que é a exit interview, que também pode ser chamada de entrevista de desligamento. Na verdade, é a realização de uma entrevista, um procedimento que é realizado para ter do colaborador feedbacks, quais pontos positivos e negativos de trabalhar naquela organização. Então seria no momento que aquele indivíduo ele está se separando da organização, os gestores eles realizam com ele uma entrevista, justamente para obter esse feedback e conhecimentos, para gerar melhorias. Outra prática extranet e intranet, que por alguns autores também podem ser vistos como ferramentas voltadas para a tecnologia da informação, e que são sistemas de redes utilizados quando a empresa ou instituição quer manter os computadores em rede para trocas de documentos, informações, e assim favorece a comunicação empresarial, né, a disponibilização e o acesso à informação sobre a empresa. Além disso, possibilita ampliar o relacionamento entre as áreas, unidades, departamentos, uma rapidez para disponibilizar normativos, circulares, além de possibilitar a atualização de dados a qualquer momento. E a intranet, nós temos então um conjunto de serviços de internet para uma rede interna, que centraliza, de fato, internamente as informações de uma empresa ou né, de uma instituição. E nela, os dados eles vão ser acessíveis a um certo público. Já a extranet, nós já temos né, uma funcionalidade similar à intranet, mas nós estendemos a permissão para usuários situados além da rede interna, como clientes, parceiros. Por sua vez, também temos a prática que se chama fórum de discussão, presencial ou virtual. Inclusive, o virtual temos utilizado na nossa disciplina, no Moodle. O fórum, ele possibilita debates sobre um determinado assunto ou tema. Há um tempo atrás era muito comum, se eu tivesse um problema relacionado a um software no meu computador, existiam vários tipos de fóruns que a pessoa colocava a dúvida e os demais que tinham aquele conhecimento tentavam ajudar. Mas existem dois tipos de fórum, o público e o privado. No fórum, na discussão pública, a gente tem então aquele espaço onde os mais diversos tópicos de interesse em geral ali vão ser né, disponibilizados durante um determinado tempo. O acesso e a participação nesse tipo, ele é livre e restrito. E já o fórum de discussão privada, a empresa ela abre o espaço para discussão sobre tópicos específicos relacionados à área de interesse durante um período de tempo determinado e o usuário apenas precisa ter acesso ao sistema do fórum por meio de um cadastramento prévio para obtenção de senha e do seu usuário. A principal função do fórum é compartilhar as experiências, ideias, opiniões para gerar conhecimentos e novos aprendizados para os participantes. Assim, temos uma próxima prática, que é o gerenciamento de conteúdo, e ele é um sistema que hoje temos utilizado muito. Por exemplo, o Moodle.
Ele possibilita criação, gerenciamento, distribuição de informações e conhecimentos e, principalmente, a estrutura dele favorece muito as pessoas já conseguirem, de alguma forma, estruturar melhor os conhecimentos. Como é no caso em que nós fazemos. A gente tem a plataforma Moodle, mas cada professor estrutura e coloca os conteúdos, os artigos, slides, videoaulas, da maneira que é pertinente, né, ou demandado. A prática gestão de competências. Essa prática, ela tem como objetivo analisar, identificar, gerir os colaboradores conforme seus perfis profissionais, com ênfase ali nos pontos de melhoria. Na verdade, vimos isso, inclusive, como quando falamos do trabalhador do conhecimento. A competência, como vimos nessa aula, ela é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando a organização ela adota a gestão por competências, ela consegue identificar quais são os gaps, ou seja, as competências que ela precisa ter, com as competências que naquele momento ela tem, e assim ela define quais são os conhecimentos críticos que devem ser desenvolvidos nos seus colaboradores para que eles obtenham essas competências individuais e, consequentemente, uma melhor performance na organização. Outra prática é a lições aprendidas. E essa prática, ela busca reunir um conjunto de boas práticas, ações adotadas por empresas que não desejam prorrogar os erros, seja na execução de algum projeto ou até mesmo nas atividades diárias, rotineiras da organização. A organização considera que é errando que se aprende. Mas, através dos erros, é possível entender o que deve ser melhorado e ainda promover a aplicação de boas práticas nos projetos ou atividades futuras. A prática mapa mental ou mind map. Essa prática ela é utilizada para otimizar a memorização a partir da representação visual de conceitos e ideias de forma simplificada. É como se nesse momento eu pedisse para vocês para construir esse mapa mental, mas em relação à nossa disciplina. Então poderíamos, através de um núcleo que é a disciplina gestão do conhecimento, definir diversas ramificações que iriam, de alguma forma, como vimos na imagem anterior, apresentar as relações entre esses conceitos. Então, a gente poderia começar no centro falando sobre a gestão do conhecimento, cada ramificação referente a uma unidade. Então, teríamos 4 unidades, e para cada unidade a gente ainda acrescenta novas ramificações. Como, por exemplo, a unidade 1, o primeiro tópico foi sobre a contextualização do conhecimento. O segundo tópico, falamos sobre as diferenças entre dados, informações e conhecimentos. E no terceiro, o trabalhador do conhecimento. E assim, teríamos a visão e conseguiríamos memorizar, através dessa estrutura, as relações entre os tópicos e a disciplina. Ela, de fato, é uma ferramenta que contribui para o aprendizado, para a criatividade e para trazer clareza para os processos de tomada de decisão. E ainda falando em mapa, temos também o mapa de conhecimento, uma outra prática de gestão do conhecimento que busca identificar onde se encontram os conhecimentos da organização e objetiva a publicação desses para que todos possam encontrá-los quando for requerido. Por exemplo, uma aluna fez um mapa de conhecimento em uma superintendência de educação
daqui do estado de Minas Gerais. E eles queriam identificar quem tinha determinado conhecimento. Então, nesse mapa, ela coloca o conhecimento e a identificação. Poderia ser pessoas que detêm o conhecimento, ou até mesmo ele poderia estar registrado em documentos, no sistema. Então, para cada conhecimento, a relação de onde esse conhecimento se encontra, como, na verdade, eu posso acessar esse tipo de documento. E vimos, e acaba tendo uma grande relação, o mapeamento de conhecimentos críticos. Essa é uma prática, como vimos anteriormente, que vai trabalhar um processo de identificação, priorização e compreensão de conhecimentos críticos para o negócio. Não necessariamente o resultado do mapeamento de conhecimentos críticos será um mapa de conhecimento, como no exemplo anterior. E aqui o enfoque é trabalhar aquele conhecimento estratégico, que é o conhecimento relevante para a execução da estratégia de uma empresa, que vai fornecer a ela vantagem competitiva, é diferente de ser recuperado e reduz riscos significativos para o negócio, como vimos anteriormente, e cabe repetir, uma vez que entender o que é um conhecimento crítico, é realmente muito crítico para a disciplina. A próxima prática está relacionada a mapeamento de processos. O mapeamento de processos com mapeamento de conhecimentos críticos, como vimos também na aula de mapeamento dos conhecimentos, eles possuem uma grande relação, uma vez que, para eu identificar conhecimentos críticos, o mapeamento de processos ele acaba sendo uma ferramenta, uma prática que me auxilia nessa empreitada. Uma vez eu tendo o processo definido, o processo crítico mapeado, as atividades, os atores, os gateways, né, as decisões que envolvem esse processo, eu consigo então definir que para cada atividade eu tenho conhecimentos associados. E posteriormente eu faço a priorização, que é bem a tabela que vimos na aula de mapeamento de conhecimentos. Então eu tenho os processos, as atividades, para cada atividade eu tenho ainda os conhecimentos associados. Então, entender como o processo funciona na prática vai possibilitar que a gente, além de obter os conhecimentos críticos, ele servindo aí como uma ferramenta de suporte para a prática anterior, ter um mapeamento de processos para a gestão do conhecimento é muito benéfico, uma vez que vamos conseguir identificar quais os reparos incrementais são necessários no processo, podemos construir uma documentação estruturada sobre o processo e garantir que ele seja executado da melhor maneira possível, né? E se for necessário, promovendo mudanças e reformulando esse processo. A memória organizacional é uma prática de gestão do conhecimento que vai possibilitar registrar, preservar a história da organização e estruturar os conhecimentos em uma linha do tempo. Muitas vezes, a memória organizacional vai incluir elementos como processos organizacionais, documentos, rotinas, atividades, lições aprendidas, as pessoas envolvidas nas atividades. Então, com a memória organizacional, a organização ela possui então fontes e como recuperar esses conhecimentos. A memória pode ser tanto um manual, escrita física ou uma base de dados informatizada. O mentoring ou mentoria, apadrinhamento, tutoria é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e consiste em uma pessoa experiente ajudar outra menos experiente. Aqui temos uma relação entre o mestre e o aprendiz. Principalmente isso acontece para o desenvolvimento de profissionais mais jovens naquele setor, na organização.
O mentor, ele é um guia, um mestre, um conselheiro e geralmente tem muita experiência naquele campo e vai então transmitir os conhecimentos a este novo profissional. As páginas amarelas. Vocês lembram do catálogo telefônico? Então, a ideia de aplicar a página amarela na organização, ela é muito próxima, uma vez que ela vai buscar identificar e explicar quem sabe o que na organização, de uma forma estruturada, como no catálogo telefônico. Então, se gostaríamos de ter acesso a empresas do setor de alimentício, eu poderia ir em restaurantes que eu teria uma lista de todos os restaurantes daquela localidade. Aqui, vamos então conseguir identificar e explicar quem sabe o que na organização, especialmente quando se busca pelas competências, experiências e conhecimentos técnicos. A pesquisa aplicada é também uma outra prática de gestão do conhecimento que tem como finalidade tornar o conhecimento oriundo das pesquisas ou até mesmo de trabalhos de conclusão de curso de graduação ou de pós-graduação, aplicando esse processo de estudo às realidades da organização, aos seus desafios estratégicos. Então, ou seja, o projeto prevê uma orientação conjunta, tanto da instituição acadêmica e também da organização. Muitas vezes a organização ela incentiva os funcionários a continuar a se desenvolver e fazer cursos de pós-graduação, mas desde que ele consiga trazer a contribuição do seu trabalho final para o setor onde atua. Vamos então agora conhecer o portal corporativo, na qual eu já falei até algumas vezes aqui em alguns exemplos. Eles são mais do que uma página da internet, tanto por permitir que as pessoas tenham uma interação nesse ambiente, mas também porque ele interliga tudo e todos. Ele proporciona que todas as ferramentas necessárias para o trabalho estejam concentradas dentro daquele ambiente. Então, de alguma forma, ele é um pedaço de infraestrutura que permite ligar vários sistemas da organização. Então, eu posso ter um portal que ele vai reunir um blog, um sistema ERP, e com isso ele vai disponibilizar informações, mas vai também permitir a interação entre as pessoas. Uma vez que se o meu portal tiver um fórum, as pessoas vão ter contatos. Então, por isso que a gente fala que ele é mais do que uma página da internet e ele se difere de um site institucional. O programa de ideias é uma ferramenta que pode ser utilizada pelos colaboradores para deixar as sugestões, as ideias disponíveis a todos da organização. Ou seja, ela trata de capturar, avaliar e acompanhar as ideias geradas na empresa. Então, muitas vezes, o funcionário ele chega a ser desafiado a trazer alguma sugestão de melhoria ou ainda uma ideia, uma inovação quanto às atividades que ele executa. Então, vimos que já é uma evolução quanto a essas caixinhas de sugestões, pois eles vão sugerir ações para melhorar tanto operações, produtos, processos na organização e, além disso, dependendo da estratégia da empresa, poderá atender desde pequenas sugestões de melhorias até ideias capazes de gerar novas oportunidades de negócio e inovação. E com isso, muitas vezes o programa de ideia pode estar associado a uma prática que é a gamificação. Então, os funcionários, eles vão competir entre si
E as melhores ideias acabam passando para níveis superiores e muitas vezes com recompensas, principalmente monetárias. A rede social corporativa é um canal de comunicação versátil e que vai atender as necessidades de comunicação da organização de acordo com seu objetivo. Uma rede social corporativa é um instrumento estratégico voltado para a comunicação interna no ambiente de trabalho. Pode também ser considerado uma plataforma empresarial que quer gerar engajamento para os assuntos de interesse da organização, incentivando a integração entre as equipes e a celebração de conquistas de maneira conjunta. Cada profissional vai ter seu perfil e pode publicar informações, vídeos, fotos, criar tópicos de debate, compartilhar ideias, acima de tudo, criar então esse vínculo mais real, mais próximo com seus colegas de trabalho. O shadow, no mundo corporativo, fazer um shadow significa acompanhar de perto por algum tempo as pessoas, as rotinas, literalmente sendo a sombra dela. Com isso, o colaborador começa a compreender todos os processos, tarefas realizadas por aquela função. Seria, de fato, um acompanhamento, ser um sombra. É uma técnica de gestão do conhecimento para auxiliar mesmo nessa descrição de detalhes relacionados a processos que muitas vezes são de difícil entendimento. E a lógica dessa técnica é observar o ambiente ou um colaborador específico em seu trabalho e compreender como as tarefas são realmente efetuadas. O storytelling ou narrativas é muito comum também nas organizações, uma vez que é uma técnica de comunicação considerada até mesmo muito poderosa, uma vez que envolve razão e emoções. Então, o colaborador ele vai narrar determinada situação ou experiência. E ali ele pode, de alguma forma, trazer e reunir diversas informações, valores, emoções, passando então o conhecimento para outros colaboradores. E essa técnica hoje ela tem sido muito utilizada também por meio de gravações. O colaborador ele faz essa narrativa por meio depois de vídeo, é disponibilizado no portal corporativo ou enviado aos demais colaboradores e todos vão então ter acesso a esse conhecimento tácito, que foi então transformado em conhecimento explícito por meio dessa gravação. Os treinamentos que vimos até anteriormente, uma prática que tem relação, que é a educação corporativa, ela muitas vezes adota treinamentos, como também há uma ideia de que o funcionário precisa reciclar conhecimentos ou adquirir novas habilidades e atitudes diretamente relacionadas à execução de tarefas. Os treinamentos eles acabam tendo um caráter mais específico. Por exemplo, eu gostaria de treinar os meus funcionários em relação à nova norma ISO. Então, isso se difere da educação corporativa, uma vez que ela possui uma estratégia de desenvolvimento de determinadas competências que, para eu alcançar, eu traço todo um caminho com diversas ações, inclusive treinamentos. E esse já é mais isolado, específico. Eu posso treinar meus funcionários hoje sobre aspectos voltados à segurança do trabalho. Amanhã eu vou treinar novamente meus funcionários em relação às modificações em legislações e etc.
a universidade corporativa, que também se difere da educação corporativa. Então, muitas vezes, na educação corporativa é definido a necessidade de se criar uma estrutura onde sejam desenvolvidas essas habilidades e competências e conhecimentos nos meus funcionários. E é desse jeito mesmo. A organização, ela vai disponibilizar um ambiente, um espaço para ela coordenar ações de educação corporativa. E com isso, a gente tem que é necessário investimentos significativos, uma vez que vamos ter uma estrutura, pessoas, funcionários, muitas vezes funcionários aposentados que vão trabalhar para esse desenvolvimento de conhecimentos e competências. Elas também, muitas, vão ter as instalações parecidas como as instalações de instituições de ensino superior tradicionais. Ainda, a organização ela pode fazer parceria com as universidades, essas instituições de ensino, e a composição do corpo docente pode ser professores universitários titulados, outros que vão ser executivos ou consultores externos como professores, ou ainda próprios profissionais da empresa, depois de submetidos a treinamentos, né, para adquirir essas habilidades didáticas. E ainda tem uma questão bem interessante que a clientela dela, algumas universidades, elas extrapolam o fornecimento dos cursos de treinamento para os funcionários, estendendo assim clientes, fornecedores, franqueados, ou outras empresas, ou até mesmo a comunidade em geral. Os webinars, que também, nesse momento que estamos vivendo, tem se tornado cada vez mais comum. Ele é um tipo de videoconferência com fins comerciais e educacionais. É um seminário online em vídeo, gravado ou ao vivo, que geralmente permite a interação da audiência via chat. Aí temos as principais plataformas do webinar são o YouTube, temos também o Webinar Jam. Ele é considerado um eficiente formato de conteúdo e muito utilizado para geração e qualificação de leads. E para finalizarmos, a última prática que vamos ver, vamos por ordem alfabética, é a Wiki, que dentre vários benefícios estão o ganho da produtividade, maior agilidade interna para a redação e aprovação de documentos dos mais variados, com uma velocidade também muito grande e possibilidade de correções desses documentos. A Wiki é uma ferramenta baseada na internet que possibilite que qualquer usuário crie um documento e edite com outros de qualquer parte do mundo. Então, quando temos a Wikipedia como uma ferramenta, as organizações elas podem criar neste mesmo formato para elas de acordo com os temas e assuntos que são relevantes. Assim, fechamos então hoje a aula. Agradeço a todos a atenção e essas foram as principais referências utilizadas para a definição de quais as práticas de gestão do conhecimento deveriam ser apresentadas. Então, sabemos que são diversas, mas o trabalho foi minucioso, criterioso, para que vocês tivessem acesso às principais práticas e até mesmo as mais utilizadas e que geram resultados nas organizações. Esse material ele foi gerado principalmente a partir dessas práticas, mas também de outras informações e ilustrações coletadas de diversos veículos de comunicação, principalmente a internet. E cabe ressaltar que é um material exclusivamente acadêmico e de proibida distribuição. Muito obrigada!